Cara, com esse futebol, o Palmeiras foi campeão do Paulistão esse ano. Com esse futebol, o Palmeiras é primeiro colocado do brasileiro. E então acho que com esse futebol a gente pode ganhar qualquer jogo. Então não queira passar pra gente achando que estamos jogando, somos um time horrível, que acontece diferentes posições. A gente sabe que hoje o maior time de São Paulo somos a gente. Lá em cima estão brigando em todas as competições e a gente vai seguir assim, tá? E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Mano, olha isso, eu nunca vi isso na minha vida, velho, tá louco? Bem-vindo ao inferno, lotado Maracanã. Eu acho que tem uma carga de TPF, tensão pré-Flamengo. É um jogo que movimenta muito o emocional das duas torcidas. Qualquer confronto Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, ele mobiliza, ele causa uma mobilização. E há um desconforto, para mim os números mostram isso, o histórico mostra isso, há um desconforto muito maior do lado do Palmeiras. O Abel Ferreira, em 15 jogos, só venceu 3 vezes o Flamengo. Então há uma certa freguesia do lado do Palmeiras, o Palmeiras forte, poderoso, super campeão, tem dificuldades contra o Flamengo. Os placares mais elásticos foram todos do Flamengo em cima do Palmeiras. Então há um desconforto do lado do Palmeiras. Eu acho que existia uma atmosfera em torno desse jogo contra o Cerro, de olha, vamos fazer uma última grande apresentação, garantir aí, encaminhar essa classificação na Libertadores com a nossa cara para chegar com tudo para cima do Flamengo. E isso não aconteceu. É um jogo contra duas grandes equipas, com grandes jogadores, que têm tido nos últimos anos uma rivalidade muito grande na luta por títulos. Espero acima de tudo que seja um bom jogo e que o árbitro que possa ser escolhido que seja escolhido com a maior característica, que é coragem. Que seja um árbitro, se calhar eu já estou a adivinhar o árbitro que vai ser. Porque quase sempre os mesmos que repitam estes jogos, mas que o árbitro tem essa capacidade de ter coragem, que é preciso coragem para apitar um jogo destes, e que seja um grande jogo e que o Palmeiras possa vencer. É isso que nós vamos procurar fazer, como sempre fazemos em todos os jogos. Chegou o momento, descansar agora. A gente já é uma equipe que a gente conhece bem, sabemos da atmosfera que é criado tanto internamente no campo como externamente por vocês e torcedores. Então a gente vai se preparar, já estamos preparados, né? E esperamos dar o nosso melhor dentro de campo, representar muito bem a camisa do Flamengo. Quem estiver dentro de campo e receber esse privilégio, né? Eu costumo falar que é um privilégio estar dentro de campo representando o Flamengo. Eu acho que a gente vai dar o nosso melhor para tentar sair com essa vitória e os 3 pontos. O externo não influencia em absolutamente nada a performance dos nossos jogadores. O que influencia é o trabalho que a gente faz diariamente. Então, esses atritos que houveram no passado, não é? Que não vou ficar fomentando isso não atrapalha em absolutamente nada. É um grande jogo, vamos jogar contra um grande time, entende, no Maracanã, com a torcida enorme, na sua grande maioria do Flamengo, mas nós vamos focados, não é para que a gente obtenha um resultado positivo, mas esses problemas extra-campo não interferem em absolutamente nada, pelo menos no Palmeiras. 23 de maio, sábado à noite, tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E dia 22 de novembro é o jogo de volta. Eu quero lembrar isso, gente, porque é o seguinte: o ano passado, o Flamengo ficou 3 pontos na frente do Palmeiras e conquistou o Brasileiro.
Esses 3 pontos foram justamente porque eles ganharam os confrontos diretos. Eles ganharam os 2 jogos do Palmeiras no Allianz Parque e ganharam no Maracanã. E hoje a diferença de pontos de Palmeiras e Flamengo é justamente 3 pontos. Ah, Lugol, não tá 6, não. O Flamengo ganha do Mirassol, é o jogo que falta lá no Maracanã. Eles vão ganhar do Mirassol, que é o jogo a menos que eles têm, e vão ficar 3 pontos. E esses 3 pontos, por isso que eu falo que é um perigo, esses 3 pontos que o Flamengo tá atrás do Palmeiras, ele pode abrir 3, justamente se ganhar os 2 confrontos direto. Então, Abel, pelo amor de Deus. Mas o que nós temos? Temos uma situação em que o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, onde ele tem tido muitas dificuldades, e numa crise, né? Uma espécie de crise. A torcida está pedindo a demissão do técnico. Via a faixa colocada em frente à loja da Mancha Verde, que fica em frente também ao estádio, ao Allianz Parque, agora no Bank Park, né? O estádio do Palmeiras. A torcida protestando veementemente contra o Abel Ferreira. Pode ter um viés político aí, alguns acham que sim, porque a torcida, no caso, a maior organizada do clube, a Mancha Verde, ela já há algum tempo ela é crítica da presidente, embora já tenha sido apoiada pela presidente lá atrás, quando ela não era presidente, essa coisa toda, escola de samba, mas há algum tempo existe esse embate, e ela sugere a demissão do treinador, muitos torcedores têm questionado. A minha avaliação é que o trabalho do Abel Ferreira, ele está travando por uma dificuldade que ele está encontrando de tirar dos jogadores do Palmeiras aquilo que eles têm para oferecer. O elenco é mais qualificado do que de anos anteriores, mas ele não rende tanto. Por quê? O Abel é um técnico no estilo Zé Mourinho, e o Zé Mourinho sempre foi um técnico que montou equipes que se defendem bem, equipes que são, nos melhores momentos, digamos assim, times astutos para aproveitar pontos fracos dos adversários e vencer jogos, naqueles grandes enfrentamentos, né? E também quando ele foi campeão europeu com a Inter de Milão, superando inclusive o próprio Barcelona, momentos de grandes duelos em que o Mourinho estava no auge. O Mourinho, ele é uma espécie de uma inspiração, me parece, para o técnico Abel Ferreira, o que é perfeitamente normal, problema nenhum nisso. Se joga futebol de várias formas, mas o que eu percebo é uma incompatibilidade até agora, não sei se ela vai durar para sempre, mas até agora ela é visível entre o estilo de jogo da comissão técnica do Palmeiras e o perfil do elenco, um elenco mais qualificado tecnicamente para um jogo de mais bola no chão, de mais bola trabalhada, menos força, menos ligação direta, e está havendo essa falta de sintonia, e o time não está andando. Ele lidera o campeonato? Sim, lidera porque os jogadores são bons, então foram conseguidas vitórias por placares magros, quase sempre por diferença de 1 gol nesse campeonato, mas foram conseguidas, e o Flamengo, que é o grande rival, que vai encontrar o Palmeiras no sábado, titubeou no começo do campeonato, trocou de técnico, teve uma derrota feia já com o atual técnico para o Red Bull Bragantino, você vê, deu uma bobeira, já foi eliminado da Copa do Brasil. O Flamengo também não é um time confiável, assim, não, mas está no momento melhor do que o Palmeiras. Mas, no meio disso tudo, quando as pessoas falam, algumas pessoas, no caso o torcedor e tal, que o técnico do Palmeiras deve sair, deve ser trocado da comissão técnica, eu noto um certo espanto, até de parte da imprensa, nossa, e tal. Não, mas ele conquistou muitos títulos. Gente, isso não significa que um técnico vá permanecer naquela função eternamente, porque ele ganhou títulos. Se ele para de ganhar, ele passa a ser questionado. Cabe, não a mim, e não estou aqui a sugerir nada, minha opinião, para quem pergunta, sugere, porque dificilmente o Palmeiras arrumaria um outro técnico agora que pudesse mudar as coisas rapidamente. Mas algumas pessoas já acham que esse período da Copa do Mundo seria o momento oportuno para essa virada de chave, apesar de alguns jogadores servindo seleções que não estarão à disposição. É verdade que nas últimas temporadas não tem sido tão bem sucedido nas principais disputas, mas fato que ele construiu essa história no clube. Ele é o técnico histórico do Palmeiras, Abel. E naturalmente não é tão simples assim demiti-lo, dispensá-lo, trocá-lo. Mas ele precisa responder, é claro. E sábado ele tem a grande oportunidade. Se ele consegue um triunfo diante do Flamengo no Maracanã, ele muda completamente essa perspectiva e vai entrar na Copa do Mundo nessa parada na liderança e com toda a tranquilidade, porque pega o Chapecoense, mesmo com desfalques, deve vencer na partida última partida antes da Copa do Mundo. Então um jogo muito importante para o futuro do Palmeiras. Uma derrota em contrapartida pode fazer o time mergulhar numa crise mais profunda durante todo esse período de paralisação para a Copa do Mundo, né? Com o Flamengo aí nos calcanhares ameaçando, né? E podendo até passar à frente com a disputa do jogo atrasado contra o Mirassol. O Flamengo tem um jogo a menos, se ele vence
Fluminense reduz a diferença para 1 ponto, com uma partida disputada, e pode, vencendo esse jogo, já assumir até a liderança do campeonato, superando o Palmeiras, mas tem que vencer no sábado. Então esse jogo de sábado tem uma fundamental importância, porque ele pode apontar novas direções para o futuro do Palmeiras. O Flamengo acho que não, trocou de técnico agora, não acho que perdendo o jogo vão trocar, mas uma vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, ela pode ter um impacto muito forte no clube paulista, né? Não acredito em demissão do técnico, né? Nem estou aqui dizendo que isso seria uma boa solução, porque eu não sei se o Palmeiras conseguiria alguém capaz de tirar proveito desse elenco, como você imagina. Quem seria esse técnico? Não sei. Aí teria que realmente pensar no nome. Não acho que vai acontecer, me parece totalmente fora de cogitação essa possibilidade, apesar da pressão de parte da torcida, inclusive da organizada. E em contrapartida, se o Palmeiras vencer, ele consegue uma tranquilidade muito grande. Esse jogo ele ganhou um tamanho maior ainda depois dessa derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño na Libertadores. O Palmeiras não tem a sua classificação assegurada ainda, vai se classificar muito provavelmente, basta vencer o Júnior Barranquilla, que ele se classifica, até com empate pode se classificar. O jogo será com o mando do Palmeiras. O Júnior é o pior time do grupo, está em último lugar, já não tem chances de classificação, pode no máximo conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. Então a realidade é que o Palmeiras e o Flamengo se enfrentam num jogo que, para o Palmeiras, pode ser meio que um tudo ou nada. Ou ele vai tranquilo para a Copa do Mundo com uma vitória do Maracanã, o empate manter as coisas mais ou menos ali, banho-maria, né? Nada vai acontecer de grave, creio eu, e mais uma derrota vai evidentemente fazer com que a pressão desses que querem a troca do comando técnico aumente. Então é também para o Flamengo uma oportunidade de tornar mais complexas as coisas para o seu rival mais constante, e vice-versa, né? Também é o Flamengo o rival mais constante do Palmeiras nos últimos anos. Agora, tomara que seja um grande jogo, né? Eu sempre fico com o pé atrás. Um jogo assim, às vezes, acaba decepcionando os times com muito receio e tal, não vai para cima e fica ali. Vamos ver. No ano passado, o Flamengo venceu por 3-2 no Maracanã. O jogo que o Palmeiras tentou jogar no campo do Flamengo, tentou jogar de forma propositiva, com posse de bola, e em transição, o Flamengo com Arrascaeta e Pedro numa grande jornada, o Flamengo destruiu e fez 3 gols no primeiro tempo, acabou vencendo por 3-2. O Palmeiras desconta no final da partida, quando já era tarde demais para tentar buscar o empate. Então é isso, jogo muito importante desse sábado, vai ser bem legal acompanhar. E vamos ver o que vai acontecer também depois, o que dependerá fundamentalmente do resultado desse encontro entre Palmeiras e Flamengo na noite do sábado no Maracanã.